Programação orientada a objetos. Classe. O conceito de classe também é chamado de entidade, ou entity. Uma classe define os conjuntos de objetos que compartilham mesmas características, que a gente chama de atributos, e ações, que a gente chama de métodos ou operações, que na prática são functions, relacionados, no caso, relacionamentos e semântica entre diversas outras classes. Um objeto, que a gente chama de object, é algo material ou não material, que a gente diz de abstrato. Pode ser algo físico, como um smartphone, ou pode ser algo não material, como uma conta bancária, como a gente falou no exemplo do encontro anterior. Ele pode ser percebido pelos sentidos e descrito por meio de suas características, que é o estado atual em que esse objeto se encontra, possuindo identidade única. Então, cada conta bancária é uma conta bancária. Cada pessoa, como um objeto sendo material, cada pessoa é única, possui sua identidade única. Isso é relacionado através das suas características, de seus métodos, das suas funções. Uma classe, ela instancia objetos. Quando a gente fala de instância, pense o mesmo que o conceito de criação. Então, instanciar significa criar. Instância, criação. Então, uma classe instancia, ou seja, cria objetos, que são os conceitos concretos de uma classe. Então, os objetos são, portanto, instâncias, ou seja, criações de classe. Toda classe é identificada unicamente pelo seu nome. Então, a gente falou que, assim como os objetos, as classes também possuem identidade única. A identidade da classe é através do nome. A gente não pode ter duas classes de mesmo nome. Relacionamentos entre classes diferentes determinam conexões entre objetos e fornecem caminho para a comunicação entre os mesmos, inclusive na prática que a gente vai ver. Em OML, no diagrama de classes, uma classe é definida por esse retângulo, ele tem aí o preenchimento sólido. A gente tem ali três características macros que a gente tem da classe. O nome dela, nesse caso pessoa, é a identificação da classe, identificação única. Nesse projeto, a gente só vai ter uma classe chamada pessoa. A gente pode ter a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, cada classe com o seu devido nome, sua devida identificação. A gente tem os atributos dessa classe, que são as características. Esses atributos eles têm visibilidade, identificação, tipo, valor padrão, propriedades, tá? Muitas coisas são opcionais, outras obrigatórias, a gente vai ver ao longo dos nossos encontros. E uma classe também tem operações, que são os métodos, que são funções que realizam determinadas execuções, operações, que envolvem os atributos dessa classe ou de outras que estejam relacionadas a ela. A gente vai dar uma olhada na parte prática. Eu estou aqui no IDX do Google, que é um editor online. Eu criei um projeto de Java. E aqui a gente tem, dentro do SRC, eu criei uma pasta chamada OOP3, que é o nosso terceiro encontro, onde que a gente tem o exemplo da classe pessoa. A gente estava falando da classe pessoa representada visualmente através do diagrama de classes de UML. Aqui a gente tem essa representação em código Java. No caso, é uma classe pública, então, public class, então é uma classe pública. Pública é visível em todo o projeto. A gente vai ver também os conceitos de visibilidade, identificação da classe, que é pessoa, os atributos. O primeiro atributo ele é público, ele é um nome, ele é do tipo string. Então, público, string, público é o sinal de mais. String, nome, com o valor padrão de UbSocial, que é nesse caso do Java, é no formato string. String, inclusive, é uma classe. Toda identificação, nome de classe, precisa ter a primeira letra maiúscula. E geralmente a classe é, por convenção, um nome no singular. A gente não vai ter uma classe de pessoas. A gente pode ter uma lista de pessoas, como nesse caso, lista de endereços.
mas geralmente o nome da classe, por questões de padrões, da linguagem, inclusive da programação orientada a objetos, a gente tem a classe sendo a base. Então, a base ela é individual, a gente não tem no plural. A gente, então, coloca geralmente pessoa, e através dessa base de pessoa, a gente realiza instâncias de objetos, tá? Que são pessoas que a gente pode criar ou não, nenhuma ou várias pessoas através dessa base que é a classe. Os atributos, então, são nome, o endereço, que é um atributo privado, que é visível somente na classe. A gente vai ver as visibilidades nos próximos encontros. É uma lista que foi definida, uma lista do tipo de strings de 0 a 2. Então, ela tem limite. Nesse caso, no Java, a gente usa o Java Utils ArrayList. E a gente também tem o CPF do tipo inteiro, é um atributo privado e que tem uma especificidade que é de somente leitura. Nesse caso, ele é um atributo final. Aqui ele está dando um erro porque eu preciso definir um valor, porque o atributo final a gente não consegue modificar, ele é estático. A gente vai ver isso ao longo dos próximos encontros. É só definir um valor ali para assumir o erro, mas não que a gente vai poder usar ele, tá? A gente só herda ele através daquele valor padrão que ele possui, já pré-definido. Por isso que é read-only, somente leitura. A gente não consegue modificar esse valor, a gente só consegue ler esse valor, ver qual esse valor é, no caso. Os métodos, que são as operações, no caso as funções, a gente começa com o getNome, a gente tem os métodos especiais, esses dois são alguns deles, getSets. O get, geralmente por convenção, é um método onde que a gente pega e define um valor, a gente exibe um valor de um atributo. Geralmente esses atributos são privados, aí vem o conceito de encapsulamento, que a gente também vai ver ao longo dos próximos encontros. A gente simplesmente não vê o valor do atributo nome diretamente, a gente faz isso através de uma proteção de método, que são os métodos get. E a gente consegue alterar o valor desse atributo privado não diretamente a ele. Por questões de segurança, a gente faz isso através de um método que protege esse atributo, que é o método set. O set a gente consegue modificar o valor do parâmetro, do atributo. O get a gente consegue exibir o valor desse atributo. Primeiro, o getNome é um método string, ele não tem tipo nem valor de retorno, e ele é um método público. Então, a gente faz dessa forma. Aliás, o retorno ele tem, né? No caso, o return nome, que é o atributo que a gente quer colocar, ele não tem parâmetro. Lista de parâmetros a gente tem simplesmente nos métodos sets. E nos demais métodos, aí vai depender da situação. Mas nos métodos sets a gente tem, que são os atributos que a gente quer modificar. E são métodos sem valor de retorno, métodos do tipo void. São métodos públicos, e aí eles têm a lista dos atributos. Então, são públicos com valor de retorno void, ou seja, sem valor de retorno. Aqui o valor de retorno é um valor de retorno string, então o nome obrigatoriamente tem que ser um valor em string, não pode ser um valor numérico. No caso do método set, a gente não tem return. Set endereço, lista de atributos que precisam ser preenchidos quando o método é invocado, ou seja, chamado, executado, que significa ser invocado, que geralmente são os atributos da própria classe ou de classes herdadas, que a gente coloca aqui na lista de parâmetros, especificada aqui também na classe do diagrama de classes UML. A gente tem então os tipos e definições dos atributos, nesse caso aqui são chamados de parâmetros do método. A gente tem a execução do método e a gente não tem atrelado um valor de retorno. De uma forma geral, é assim que a gente define, tanto em UML quanto em Java, uma classe para programação orientada a objetos, que nada mais é do que projetos de uma ou várias classes que podem ser relacionadas e que instanciam, ou seja, criam objetos a partir da base definida através de seus atributos e métodos.
Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link do meu site estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.